Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre alienação parental e o que pode acontecer com quem usa os filhos para atacar um ex-parceiro. A gente vai saber o que o governo do estado está fazendo para desenvolver aqui em Alagoas um turismo sustentável. E você confere também algumas dicas para não consumir produtos contaminados na praia. Você sabe o que é alienação parental? A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe usa os filhos para atacar o outro depois que o casal se separa. Para explicar o que pode acontecer com quem pratica esse tipo de guerra psicológica com os filhos, eu recebo aqui no estúdio o juiz de direito Vladimir Paz de Lira. Muito obrigada, juiz, pela presença aqui no Pauta Especial de hoje. Para a gente começar a entender, melhor a alienação parental, aqui no Brasil a alienação parental já é considerada um crime, já é uma lei, não é isso? Essa lei, a Lei 12.318, foi um divisor de águas nesse sentido, Vladimir? A alienação parental vem sendo discutido no mundo todo, é um problema internacional. Porque o que se fazer diante da situação em que um dos pais cria uma série de mecanismos para fazer com que uma criança ou os filhos passem a ter ojeriza, a ter reações negativas em relação ao contato, à convivência com a outra parte parental, com o outro pai. É uma verdadeira guerra psicológica, como a gente disse há pouco, né? No projeto de lei, da Lei 8.318, existia essa possibilidade de haver criminalização. Isso foi vetado e o veto foi extremamente importante, porque não se está aqui a buscar, com essa lei, penalizações exageradas, criar mais uma forma de que uma pessoa criminalmente seja sancionada pelo Estado. O Estado já tem crime demais. O que o Estado precisa fazer é exatamente isso, é tratar, como foi tratado esse assunto, com seriedade e tratar principalmente com os mecanismos preventivos. Você tem o alienador, que é o pai que causa esse... É um dos pais, né? E o outro alienado é a outra parte parental, quer dizer, o outro pai ou a mãe que não está diretamente com o filho, mas que precisa com ele conviver. Então o filho é o objeto dessa alienação. Exatamente, claro. é o veículo da alienação. É o que mais sofre, por quê? Porque é através de imposições de natureza psicológica que você vai fazer com que essa criança passe a ter um tratamento, vamos dizer assim, distanciado, ou uma certa ojeriza, uma certa aversão à outra parte parental. Agora, para a gente entender melhor, Vladimir, quais ações perante a lei, essa lei que é bem recente, 2010, realmente tipificam a alienação parental? Existem duas questões bastante importantes que precisa se verificar no caso concreto. Alienação parental. Alienação parental é o quê? Qualquer ato ou um conjunto de atos que uma pessoa pratica no intuito de interferir psicologicamente para que uma criança possa ter uma rejeição ou possa causar um afastamento de uma criança em relação a outra parte parental. E pode ser um tio, uma tia... Pode ser uma avó, aquela pessoa que não tem... Não só o pai e mãe, né? Aquela pessoa que tem ingerência, inclusive, sobre a criança. Por exemplo, há quem diga, quem aliena é sempre quem tem a guarda. Não, você pode ter a guarda com a mãe e o alienador seu pai. No momento em que a criança vai fazer a visita com o pai, vai conviver, o pai cria mecanismos de alienação parental. Então, existem vários atos que podem ensejar a alienação parental. A síndrome de alienação parental, que é aquilo que você percebe. Então, as pessoas às vezes confundem. Então a pessoa está sofrendo do síndrome de alienação parental. A síndrome já é uma consequência da alienação. Como é que o juiz sabe através da síndrome, ou o psicólogo, qual é a síndrome? É quando a criança já demonstra determinadas características pessoais, emocionais, que denotam essa rejeição em relação a outra parte parental. A síndrome já é aquilo que você demonstra. A alienação são os atos.
E o Richard Gardner, ele traz uma questão interessante, porque você tem a alienação parental leve, média e grave. E eu costumo dizer, as pessoas se preocupam muito com isso, a alienação parental é quase que uma questão natural da separação. Até porque existem interesses divergentes muitas vezes, né? Quando a gente fala... Mas aí a vítima é sempre a criança ou adolescente e pelo que nós percebemos, as consequências são para o resto da vida. São várias consequências. Então, nesse caso, por exemplo, quando se percebe que a criança ou adolescente já está sofrendo com essa alienação, seja ela grave ou não, é importante que se busque apoio psicológico para essa criança, esse adolescente, não é isso? É importante, inclusive, e essa foi uma da importância da lei, porque enquanto se discute alienação parental, inclusive se ela... Você tem uma ideia, se discute em alguns países, por alguns profissionais, se existe realmente alienação parental ou se não existe. Se ela causa esse prejuízo que se fala ou se não causa. Se ela deve ser combatida ou não. Enquanto se discute isso em alguns países, o Brasil tomou a dianteira dessa discussão e de uma forma extremamente corajosa, alicerçada em pessoas muito ligadas à psicologia jurídica, pessoas muito importantes. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Família, foi um dos incentivadores dessa lei. De forma extremamente corajosa e pioneira, o Brasil acabou com essa discussão. Aqui não se discute mais se pode existir, se a alienação parental realmente existe, se isso é um fenômeno que acontece. A lei diz, existe, é isso e tem que ser combatido. Então a discussão para o judiciário acabou. Eu não posso dizer, eu entendo que não existe alienação parental. Não me cabe como juiz fazer isso. A lei já diz que há. O que eu tenho que fazer é perceber, de acordo com a lei, se em determinada situação a criança demonstra ou pode estar havendo sinais de alienação parental. Como eu falei, há uma preocupação muito grande que tudo é alienação parental e tudo tem que levar do juiz. O problema é a generalização, né? Porque, como eu falei, quando você separa, um casal que vive junto separa, há sempre uma mágoa, um luto, uma questão que muitas vezes não fica muito bem resolvida. Dificilmente duas pessoas saem festejando porque estão separadas. Às vezes uma sai menos machucada que a outra, mas sempre há um trauma. E quando há um filho, existe, por questões até instintivas, interesses que se conflitam. É muito comum, por exemplo, a mãe, após a separação, principalmente quando o filho é pequeno, achar que ela é a pessoa mais importante para aquela criança. E o pai é apenas uma pessoa, é um pai, não é a mãe. Ou o provedor, muitas vezes, né? Não é a mãe. Então, isso gera o quê? Às vezes um sentimento de posse muito grande, às vezes gera medo de que a criança se aproxime do pai e comece a se afastar um pouco sentimentalmente da mãe. Essas coisas são normais durante o período de separação. De acordo com a sua experiência, Vladimir, qual é o perfil? Existe um perfil desse alienador? É geralmente o pai ou a mãe que é o mais possessivo ou o mais carente? Tem um perfil para o alienador? Veja bem, existe sim. Isso geralmente está ligado a, primeiro, aquele que se frustrou muito mais emocionalmente durante o processo de separação. Porque, como eu falei, coisas simples de alienação acontece. A mãe chegar para a criança, é muito comum. Põe um remédio na bolsa, vai para a casa do pai. Olha, lembre de tomar o remedinho, porque seu pai não lembra disso. Quer dizer, o que é que ela está dizendo para aquela criança? O seu pai é irresponsávelzinho. É uma alienação leve. Mamãe cuida. Olha, tome banho. Você sabe que seu pai, se deixar, você vai passar 2 dias sem tomar banho. O que é que ela está dizendo para a criança? Mamãe cuida de você tudo, papai nem tanto. Mas isso tende a ser uma reação natural para mostrar que a criança que é mais responsável, mas isso passa com o tempo. Isso vai, a pessoa se restabelece afetivamente e tal. Mas existe graus de alienação parental que começam a causar uma série de preocupações. Então, às vezes, as pessoas que estão ou se sentem mais temerosas em relação ao filho por insegurança,
achar que se o filho tiver um muito bom relacionamento com a outra parte parental, vai terminar me deixando de lado, eu vou deixar de ser a pessoa mais importante da vida dele. Quer dizer, né? Existe todo um ciúme envolvido. Aí daí o cara arrumou outra mulher, processo. essa outra mulher vai terminar me substituindo na situação de mãe, ou vice-versa. Aquele cara vai me substituir na situação de pai. E existem as pessoas que saíram muito mais magoadas da separação e querem utilizar, arrumar alguma forma de que aquela outra parte parental ela se sinta agredida ou prejudicada, e aí usa a criança também como esse instrumento. Então, são vários os perfis do alienador. O problema é que se precisa analisar que nível é esse de alienação. Se eu falei agora, por exemplo, essa alienação muito leve, mas daqui a pouco você passa por uma alienação que a gente chama média, que já é uma coisa mais complicada. Por exemplo, você dificulta a convivência do pai com o filho. Agora, Vladimir, infelizmente, para a gente encerrar, porque é um assunto muito polêmico ainda, né, que gera várias controvérsias ainda e muita discussão. Só para a gente entender melhor, e nosso público também, em que casos o alienador pode mesmo perder a guarda do filho? São nas situações mais graves mesmo, que é insustentável? Veja bem, o juiz vai analisar a sanção a ser aplicada de acordo com o grau de alienação. Então, se você verifica uma alienação leve, a pessoa está criando determinado tipo de problema, o juiz, ou a alienação é grave, a pessoa, por exemplo, nós chegamos a esse ponto de alienação de mães que dizem que se a criança for conviver com o pai vai matá-la, vai jogar para fora do carro, vai fazer com que ela fique perdida, largar ela no meio da rua. Então, chega a esse nível de alienação em que o juiz vai tomar a medida de acordo com esse grau de alienação. Um risco de morte O juiz pode, desde uma advertência, por exemplo, chamar durante uma audiência a mãe ou o pai que estiver alienando e diz: olha, eu estou verificando que há um processo de alienação. Se a senhora continuar ou o senhor continuar assim, o senhor poderá sofrer sanções em função dessa alienação. Então, aconselho cessar esse tipo de comportamento e tal. Ou seja, há um diálogo antes quando, de uma punição numa mais situação severa. média, numa situação média, por exemplo, está dificultando, é muito comum a alienação parental, por exemplo, o pai fica de ir buscar o filho 8 horas da manhã, quando é 7h30 a mãe sai com o filho. Quando o pai chega em casa: eita, eu precisei sair, tive que levar ele. Então você pega a semana que vem. Ou senão, o pai, quando pega a criança, a mãe passa a ligar para a criança de 5 em 5 minutos. Para fazer com que o pai não tenha qualquer tipo de... Daqui a pouco liga de novo, aí liga de novo, o pai não consegue nem conversar com o filho. É muito complicado, né? Aí, nesse caso, o juiz pode adotar o quê? Um aumento do período de convivência. O juiz pode criar, por exemplo, a impossibilidade da mulher se mudar, porque a mudança de domicílio é também um fator de alienação parental grave. Uma pessoa que pode mudar de local com facilidade, quando o pai consegue ter uma regulamentação de convivência, vai para Recife. Aí o pai pega, vai morar em Recife, vai ficar perto do filho, ela vai para Porto Alegre. Aí o pai viaja para Porto Alegre, ela vai para o Maranhão. E isso, o juiz pode estabelecer que ela não pode mudar sob pena de perder a guarda. Isso pode interferir na guarda e pode até, dependendo da gravidade do caso, haver suspensão ou até destituição do poder familiar. É muito sério e sempre é importante que o filho, né, o adolescente ou a criança seja resguardado, né, Vladimir? Em primeiro lugar, né? Por isso que hoje a vara de família não pode funcionar sem profissionais da área de psicologia, por exemplo, da área de assistência social. Porque são esses profissionais que o juiz, quando suspeita, vai encaminhar para esses profissionais que fazem uma avaliação e diz o grau de alienação parental e sugere as medidas para prevenir essa alienação ou até aquelas que podem sancionar. Há casos, por exemplo, que a psicóloga diz: doutor, essa mãe não tem condições de ficar com esse filho, porque pode até colocar em risco a própria integridade física dele. Sem dúvida. Vladimir, muito obrigada pela presença no Pauta Especial de hoje e por essas informações tão importantes, né, sobre a alienação parental, que ainda gera muita polêmica, algumas discussões, mas que é um tema sempre relevante para ser discutido. Sem dúvida. E esclarecido, antes de tudo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Realmente é uma coisa que precisa ser trabalhada, as crianças precisam ser preservadas e crianças têm direitos e têm até direitos mais prioritários do que os adultos. Precisamos nos preocupar primeiro com as crianças para depois verificar as diferenças dos adultos. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E daqui a pouco eu converso com a assessora especial da CDTUR, Sandra Villanova, sobre o Ano Internacional do Turismo Sustentável.